aposto aqui que muitos de vocês já passaram por dificuldades e até em alguns momentos pensaram em desistir. A vida é assim, né? De fato, ela é um mistério, né? Nós sabemos o que ela é, mas nós não sabemos por que é, né? Então, essa é uma coisa que nos encanta e ao mesmo tempo nos amedronta. Veja, eu sou a mais velha de um casal de jovens amantes da década de 70, amada, desejada, uma criança perfeita, linda. Genética não nega, né? Mas os olhos azuis, né, herança da minha avó materna, foi para minha irmã, 11 meses mais nova que eu. Só que eu ganhei uma outra coisa que ela não. O vírus da poliomielite com 1 ano e 10 meses. Esse me escolheu. Eu fui escolhida para ter o vírus. E aí, por que eu estou dizendo isso? Para despertar um sentimento de pena? Para dizer que a vida é trágica? Nada disso. Para dizer que a vida é sábia. Para dizer que a vida, ela é encantadora e ela pode ser gratificante quando a gente dá passos em direção a ela. Quando a gente usa os recursos que a gente tem para conseguir sair, mover-se, né, do lugar. Então, esse recurso pode ser qualquer coisa. Pode ser a cadeira, pode ser a muleta, pode ser a bengala. Qual é a sua cadeira? Qual é o recurso que você usa? Como eu disse, sou a filha mais velha de 5. Em casa somos 4 meninas e um menino. E não é porque eu era uma criança deficiente que eu fui poupada dos castigos e das surras, né, quando a gente fazia traquinagem, nada disso. Meu pai exigia, minha mãe exigia também que eu desse exemplo, que eu ajudasse na criação das crianças, dos mais novos, e eu participava de todas as brincadeiras, eu estava junto em todos os momentos. Eu usava aparelho e muletas nessa época, né? Depois de algum tempo internada, depois de algum tempo hospitalizada, eu vim para casa usando aparelho e muletas, e aí nós morávamos no sítio. Então imagina o ambiente: sítio, casa da avó, casa do avô, tios, tias, primos, animais, pasto, tudo. Eu estava em todos os ambientes. Eu participava de todos os ambientes, né? Só que aí o que acontecia? Tinha um que era exclusivo meu, que era o hospital. E no hospital eu tive momentos de dor, de medo, mas também no hospital eu teve momentos de muitas alegrias, de muita aprendizagem, de muitas coisas boas. Porque quando eu voltava para casa, quando eu vinha para casa do hospital, eu levava comigo não só as marcas das cirurgias, o gesso, eu levava comigo uma música que eu tinha aprendido, eu levava comigo o primeiro teatro que eu assisti na minha vida, foi no hospital. Eu levava comigo pessoas que eu conheci, pessoas interessantes, né, e pessoas que eram encantadoras também. E poucas vezes eu levei comigo a raiva de profissionais que achavam que a minha dor era frescura, era coisa de criança mimada, era coisa de criança que, né, estava fazendo manha. E o que acontece então? Essa vivência me propiciou uma experiência que foi muito significativa. Com ela, eu aprendi a ficar mais forte, a ficar mais resistente. E uma outra coisa era que era um diferencial imenso, né? Eu sabia ler, eu sabia música, eu sabia algumas coisas que as minhas irmãs não sabiam. Então, já ficou estabelecido desde esse princípio, então, que provavelmente as minhas irmãs iriam casar, ter filhos, mas eu não. Eu teria que estudar, teria que investir na área intelectual, se eu quisesse ou se eu tivesse algum interesse em trabalhar um dia. Então, foi pensando nisso que aí meus pais saíram do sítio e fomos para a cidade vizinha, cidade pertinho. E aí na cidade eu continuei os estudos e na cidade veio a adolescência, né? Veio as perdas, a perda do meu pai, por exemplo, que morreu muito cedo por causa de um acidente de trabalho. Veio a perda da minha capacidade de andar, porque quando eu estava na adolescência eu tive que fazer uma cirurgia de coluna e essa cirurgia de coluna me incapacitou de fazer o movimento que eu fazia antes, com o aparelho, com a muleta. Então eu passei a depender da cadeira de roda. A partir dos 15 anos, eu passei a usar a cadeira de rodas. Mas aí, além das perdas, claro que tem ganhos também. A vida, a gente sabe que a vida é feita de ganhos, né, e de perdas, de dores e de alegrias.
O ganho foi que eu terminei o ensino médio e aí surgiu o desejo de fazer psicologia. E dessa vez o destino veio a meu favor. A gente mudou para Londrina, fomos para Londrina, e em Londrina vejo o choque, saí de uma cidade muito pequena como Jardim Alegre para ir para Londrina. E aí eu falei, vou fazer psicologia, vou tentar. E estudei em casa, e aí fiz o vestibular e passei. Ok, passei no vestibular. E agora? A pergunta era a seguinte, e agora? Como é que você vai? Como é que você vai fazer para ir? Essa era a pergunta desesperadora da minha mãe. E era também a minha. Eu dizia, eu não sei, mãe. A gente vai ter que dar um jeito. A gente tem que dar um jeito. Na década de 90, imagina, Londrina não tinha nenhum ônibus adaptado. Aqui em Maringá também acredito que não, né? E nós não tínhamos carro. Nós tínhamos que ir de ônibus, nós tínhamos que ir de circular. Então, imagina a situação. Então, eu tinha passado no vestibular e eu não podia desistir. Eu nem pensei nisso, em desistir. Eu só dizia que nós iríamos dar um jeito e que, de qualquer forma, a coisa iria acontecer. Então, aí, como nós fazíamos para ir para a faculdade? Né? A mãe me levava todos os dias, de manhã, e me buscava à tarde. Então, pense na seguinte situação. Vamos lá, vamos fazer uma viagem. Usando as pernas, olha a vantagem de estar numa cadeira, tá vendo? A gente pode falar com as pernas cruzadas. A mãe fazia o seguinte, ela me colocava no ônibus, primeiro, pela porta de trás, com uma mochila, contendo livros, marmita, roupa, enfim, minha mochila. Pense numa mochila, né? Pense numa mochila de um estudante universitário, primeiro ano de psicologia, segundo, terceiro e quarto, e quinto, né? Aí ela voltava, fechava a cadeira de rodas, né? Colocava a cadeira perto de mim, voltava e passava pela roleta. Ok, ela fazia isso rapidamente. Minha mãe ficou excelente nisso, né? Ela realmente, em 1 minuto, ou menos de 1 minuto, ela fazia tudo isso. Para voltar, para sair, né? Era o contrário, era o processo inverso. A mãe tirava a primeira cadeira, abria a cadeira de roda, voltava para me pegar. Tinha que voltar para me pegar. Só que o que acontecia em muitas ocasiões? Na hora que ela descia com a cadeira, ônibus cheio, lotado, estudantes, né? O motorista ia embora. E aí passávamos nós lá, motorista, motorista, para, eu vou descer. E aí, às vezes, minha voz, imagine, lá no fundo, aí o pessoal começava a gritar para o motorista também, motorista, calma, ainda não desceram todos, tem alguém para descer. Aí ele parava e a mãe atrás, né? Vindo com a cadeira me buscar. Isso aconteceu 1, 2, várias vezes durante os 5 anos de curso. Não foi apenas uma vez, né? Era uma cena constante. No começo a gente achou estranho, a gente ficava nervosa, depois a gente dava risada. Depois a gente estava tão acostumada que a gente já sabia que tudo ia dar certo, não precisava se preocupar, né? Foram uns 5 anos assim, né? Apesar das dificuldades, eu concluí o curso, eu fiz, né, o que eu desejava. Ok, até aí, beleza. E agora? Esse fato me abriu um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades que sempre esbarrou na questão: como é que eu vou fazer para ir? Porque aí eu tinha que trabalhar. Como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer para chegar até o local de trabalho? Como é que eu vou fazer para fazer pós-graduação? Essa sempre foi a pergunta central. E aí nós voltamos para Jardim Alegre depois da faculdade. E aí eu comecei a trabalhar numa escola de educação especial. A mãe levava também. E eu voltava sozinha, era descida todo santo ajuda, né? Eu comecei a trabalhar numa faculdade, na cidade vizinha. Eu fiz pós-graduação em outras cidades, inclusive eu saía de Jardim e ia para Londrina para fazer pós-graduação. Mas o grande desafio, aquele que eu digo, mas como é que eu vou fazer agora, e que foi, de fato, definidor, foi vir para Maringá. Foi passar no mestrado na UEM e ter que decidir como é que eu ia fazer para vir para cá. Porque eu não tinha nenhum parente aqui, eu nem conhecia Maringá. Há 13 anos atrás eu não sabia nada sobre a cidade de Maringá. Mas eu disse, eu vou, né? Eu passei no mestrado, era uma chance, eu vou, e vim. E esse vir me abriu um outro universo, uma outra vida. Porque a partir desse momento eu comecei
a ter que fazer e ter que lutar sozinha, não tinha mais mãe. E aí eu comecei a estudar, a fazer o mestrado. Logo em seguida, eu comecei a dar aula na UEM. E aí eu consegui também comprar uma cadeira motorizada. E a partir disso, eu me tornei uma pessoa extremamente independente. Eu era dona agora da minha vida. Eu não precisava mais de ninguém para me levar nem para me buscar. Já tinha resolvido o problema de como ir. A cadeira de roda me levava. E aí, quando eu fui fazer, depois do mestrado, fazer o curso de filosofia, eu não mais me perguntei como eu ia, porque eu já estava lá na UEM. E a mãe também não me perguntou mais, eu já estava lá. O que significa tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que o grande desafio que nós temos é o de ressignificar os equívocos da vida, as dores, transformando-as em aliadas, fazendo delas possibilidades, fazer com que a gente tenha possibilidades, oportunidades. Então, esse foi sempre o meu ponto, esse sempre foi a minha atitude. Eu preciso estar na situação, eu preciso garantir primeiro alguma coisa no sentido de a vaga. Se eu quero uma vaga, eu preciso garantir a vaga. E depois, estando na situação, eu vejo como eu faço, eu vejo como a gente resolve. E isso me trouxe até aqui. Isso significa que essa perspectiva, inclusive, que eu tenho, fez com que eu visse no olhar das pessoas uma diferença também hoje. Antigamente eu via no olhar das pessoas um sentimento de pena. Olhava, parecia-me que elas estavam olhando para mim com pena. Isso me incomodava, isso não me agradava de maneira alguma. Hoje eu vejo no olhar das pessoas mais um olhar de curiosidade, principalmente quando eu digo que eu sou independente, que eu moro sozinha, que eu tenho a única parte do meu corpo que não foi afetado pela polio é o braço direito. Então, gente, valorize o seu braço direito. Eu sei o quanto ele é indispensável, hein? Isso significa também que a gente precisa olhar as coisas de um modo mais natural. Não existe equívoco. Não ter nascido de olhos azuis não foi um equívoco. Pelo contrário, eu adoro meus olhos castanhos. Eu acho que eles manifestam o brilho, a alegria, a satisfação, a gratidão que eu tenho pela vida. Ter a polio também não foi um equívoco. Faz parte da natureza, faz parte da vida. Nós não podemos ver a deficiência como um erro, como uma falha, como um castigo. Não é. Faz parte da natureza. São possibilidades que a vida nos tem ou nos dá. Como a gente vai fazer com essas possibilidades, aí é a nossa responsabilidade. Mas elas não são falhas, elas não podem ser consideradas castigo, elas não podem ser consideradas erros. Então, nesse aspecto, a questão é se colocar, se mover, se propor a tentar ousar. É isso que eu sempre fiz. Tentei, ousei. E isso é interessante. Quando me convidaram para participar desse evento, eu não tinha noção do tamanho, da magnitude disso. Estou sendo sincera com vocês. Eu não sabia, gente, eu não sabia. Mas aceitei o convite. Aí eu até falei, mas que fria, hein, que você me colocaram. Mas isso fez com que eu também descobrisse novas possibilidades sobre mim mesma. E é enriquecedor, é gratificante compartilhar isso com vocês. Então, a ideia, o que eu deixo é exatamente isso. Ouse, tente, não tenha medo, não tenha receio. Dê o primeiro passo. O resto, passos seguintes, a vida se encarrega. Ela nos propicia condições para seguir em frente. Eu sei do que estou falando.